Boa noite, pessoal. Então vamos retomar o nosso exercício, né? Faltou que a gente conseguisse fazer em sala, né? A resolução deste exercício, que é o exercício 2 da lista de exercícios de macromecânica de compósitos, tá? O exercício 2 diz o seguinte, olha só. Dadas abaixo as propriedades de uma lâmina de matriz epóxi e reforço unidirecional de fibras de carbono T400, submetida a um estado plano de tensões, conforme demonstrado abaixo, calcular as matrizes de rigidez Q barra e a matriz de flexibilidade S barra, considerando que as fibras ao longo da direção 1 estão alinhadas a 30 graus em relação ao eixo X. Além disso, ele pede que nós calculemos as deformações globais correspondentes aos esforços de solicitação demonstrados abaixo. Então a gente olha aqui os esforços. Aliás, aqui primeiro as propriedades. Nós temos o módulo de saída da lâmina na direção 1, né, no centro de coordenada local, 230 GPa. O módulo de saída na direção 2, 12,6 GB. O módulo de cisalhamento da lâmina, 4,55 GB. O coeficiente de poação maior, 0,32, e o coeficiente de poação menor, 0,028. Né? O centro de coordenada está aqui, o centro de coordenada global, x e y, e local 1, 2, com um ângulo de 30 graus, né, de defasagem entre eles. Temos aqui a placa, a lâmina, né, e essas seguintes solicitações. Veja que essas tensões aqui são tensões globais, elas estão no sistema de coordenada global. Tensão normal na direção x, 45 MPa. Tensão normal na direção y, 23 MPa. E tensão de cisalhamento no plano XY, 27 MPa. Tá. Aqui eu chamo a atenção de vocês duas coisas, né? Lembrem que quando nós calcularmos as nossas matrizes de rigidez e flexibilidade, elas vão estar em gigapascal ou em gigapascal a menos 1. Né? Vejam que pelo desenho a gente tem aqui, olha, na direção X uma tensão normal positiva, na direção Y uma tensão normal negativa. Tá? Veja que é contra o sentido de crescimento do eixo. E a tensão cisalhante, ela nesse caso aqui, é negativa, porque ela tende a alongar esta diagonal aqui e encurtar essa. Né? Veja que é o sentido negativo da nossa convenção lá. Ó. Então, quando estão nesses cantos aqui, que alonga esta diagonal, as tensões são negativas. E na diagonal oposta, as tensões são positivas. Então, neste caso, nós temos tensões de cisalhamento negativas. Muito bem. Dito isso, uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção que, como as tensões aqui, aliás, as propriedades elásticas estão em gigapascal, nós não podemos entrar com as tensões em megapascal. Né? Ou a gente converte tudo isso aqui para mega, ou converte essas tensões para giga. É o que é sempre mais fácil. Né? Eu sugiro sempre que vocês convertam as tensões todas para giga, né, para que a gente trabalhe numa única unidade no nosso sistema de produto matricial. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Eu já deixei salvo aqui, né, um script para a gente começar a programar o nosso exercício, tá? Então vamos lá, a gente vai sempre começar a gente vai sempre começar. Deixa eu só ter certeza que está gravando aqui, tá, pessoal? Tá. Pelo CLC, tá? É o CLC, né, para limpar a nossa janela de comandos. E o Clearall para apagar as possíveis variáveis que estejam aí, né, carregadas no sistema. Vamos começar declarando os dados, né? Lembrando que na prova vocês vão ter que me enviar, né, o arquivo .m, né, pelo SIGA. Então o que eu vou pedir para que vocês me entreguem é este arquivo, esse script que vocês vão programar. E lá eu preciso que vocês declarem tudo o que vocês estejam fazendo. Tem que estar declarado todos os comentários, para que eu saiba, que vocês tenha certeza que vocês saibam o que vocês estão fazendo.
tá? Que ninguém esteja chutando aí nenhuma propriedade. Então vamos ver o que a gente tem, né? Vejam que aqui, olha só, nós já temos as propriedades da lâmina no sistema local, olha lá. Não precisa que a gente use os modelos micromecânicos. Se eu tivesse fornecido, né, se nós tivéssemos fornecido as propriedades da matriz e da fibra, vocês precisariam de um modelo, a recta mistura direta, inversa, etc., para achar esse cara aqui, né? Modo de elasticidade na direção 1, modo de elasticidade na direção 2, que são as propriedades elásticas no sistema de coordenada local. Mas aqui você já tem fornecidas as propriedades elásticas de lâminas ortotrópicas, né? Obviamente, esta lâmina aqui, apesar de ser ortotrópica, ela vai ter um comportamento anisotrópico porque ela está solicitada numa direção que é diferente da direção 1. Ela está solicitada na direção X e que é defasa 30 graus em relação à direção 1. Então, o comportamento dela é anisotrópico, ou seja, a gente classifica esta lâmina como uma lâmina ortotrópica angular. E por isso que vai aparecer o Q barra aqui, né, que nada mais é do que o próprio Q das lâminas ortotrópicas corrigido pela inversa da matriz de rotação T, né, matriz de transformação T, e pela transposta da inversa da matriz de rotação T. Do mesmo jeito, a matriz de flexibilidade S bar. Tá? Então vamos lá, vamos declarar os dados que nós temos. Módulo de elasticidade na direção 1, 230 GPa. O módulo de elasticidade da lâmina já, né, 230. Sempre declarem aqui a unidade, tá? Módulo de elasticidade na direção 2. Vamos lá, 12,6 GPa. 12,6 GPa. Módulo de cisalhamento no plano 1,2, 4,55 GB. Cisalhamento no plano 1,2 da lâmina, 4,56 GPa. Muito bem. 4,55. Né? Coeficiente de poação maior. Coeficiente de poação maior é igual a 0,32. Uma outra coisa que eu já expliquei na aula passada, e para que vocês façam a prova, eu vou pedir que vocês, coeficiente de poação menor, 0,028, 0,028, eu vou pedir que vocês padronizem essa nomenclatura, tá? Para que eu consiga fazer a correção de forma padronizada. Na verdade, foi um erro eu ter permitido que vocês alterassem a declaração dessas variáveis, né? Haja vista que eu vi alguns alunas se complicando com essas variáveis na hora de usá-las, né? Então, o ideal é que a gente padronize. Por quê? Porque ainda, por mais que vocês declarem de forma diferente, na hora de usar, nos livros, vocês vão ver as equações, os modelos, desta forma, né? Com essas variáveis declaradas. Então, se vocês declararem outras coisas aqui no lugar dela, vai ficar complicado da gente encontrar, né, essas variáveis dentro das matrizes. E essas matrizes só tendem a crescer. Então, é melhor que a gente se acostume a fazer essa declaração sempre padronizada. Tá? Então, declaramos aqui as propriedades elásticas da lâmina. Vejam que, além das propriedades elásticas, olha lá, já declaramos todas aqui, nós vamos declarar também as solicitações, né? O vetor das tensões. No caso do vetor das tensões, eu vou converter direto estas tensões que estão em megapascal para gigapascal. Então, 45 megapascal na direção X, então eu vou colocar assim, olha, tensão normal na direção X é igual a 0,045, né? Já convertendo para gigapascal. Quero que vocês declarem todas as variáveis, tá? Todas as unidades. Tensão normal na direção Y, né? Tensão global na direção Y, ó, menos 0,023, ok? Gigapascal. Muito bem. E a tensão de cisalhamento no plano XY, vou declarar assim, ó,
é igual, né? Lembre que é negativa, né? A gente conversou logo mais cedo, né? Menos 0,027 também gigapascal, tá? Muito bem. Declaramos as propriedades elásticas, declaramos as solicitações 45, 23 e 27. Ok. Agora a gente pode então partir para encontrar as matrizes de rigidez e flexibilidade, né? Como é uma lâmina ortotrópica angular, para quem encontre Q barra, quem é Q barra? Q barra é esse cara aqui, olha lá. Q barra, olha lá. Vai ser quem? Vai ser a inversa da matriz de rotação T, do ângulo que a gente tem de desalinhamento, que no nosso caso é 30 graus. Vai ser a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas, né, no sistema de coordenada 1, 2, e vai ser vezes a inversa da transposta da matriz de rotação T. Então, para que eu calcule Q barra, eu preciso inicialmente achar a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas, depois achar a matriz de flexibilidade das ortotrópicas, depois eu calculo, né, a matriz de rotação T e acho a inversa e a transposta da inversa dela, para a gente então achar, né, o produto matricial dessas três matrizes aqui é que vai me dar o Q barra. Da mesma forma, a matriz S barra, lembra que S barra é a matriz de rigidez, de flexibilidade de lâminas ortotrópicas angulares, né? Se tem o barra, quer dizer que é a matriz de flexibilidade com as matrizes de correção trigonométrica, né, que vão alinhar nossas propriedades elásticas em função do ângulo de desalinhamento entre o sistema de coordenada global e o sistema de coordenada local, que no nosso caso aqui é 30 graus, como está aqui informado, né, no comando da questão. Tá? Olha lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer então, é cálculo dos elementos da matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas sob ETP, né? Estado plano de tensão. Qual unidade vai sair? Gigapascal. Se vocês olharem lá a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas, olha, vamos pegar aqui a matriz de rigidez das lâminas ortotrópicas. Tá aqui ela, olha só, matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas no estado plano de tensão, né? É o módulo da cidade dividido pelo denominador que é adimensional. Então, a própria matriz, toda ela vai estar em gigapascal. Beleza? Então, aqui, olha só, a gente tem o elemento Q. Lembra que a matriz de rigidez é a matriz Q, né? Tá aqui, olha. Aqui a gente tem o Q11, Q120, como Q22, Q66. Como a matriz ela é simétrica, quer dizer que Q12 é igual a Q21, numericamente falando, né? Esse cara é igual a esse, assim como este aqui é igual a esse, ela é simétrica. Então a gente não precisa declarar Q21. Se vocês olharem Q21, olha só, Q21 é o coeficiente de equação maior vezes o módulo de elasticidade na direção 2 dividido por 1 menos o coeficiente de equação maior vezes o menor. E o Q12 é o coeficiente de equação menor vezes o módulo de elasticidade na direção 1. Mas numericamente o resultado de Q12 é igual ao resultado de Q21. Então eu não preciso declarar duas vezes, né? Eu declaro só Q11, Q12, Q22 e Q66 e eu já tenho a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas sobre a PT. Vamos lá então. Q11, quem é Q11? É igual o módulo da elasticidade na direção 1 sobre 1 menos o coeficiente de equação menor, maior vezes o maior, menor. Então, o módulo de elasticidade na direção 1 dividido por 1 menos o coeficiente de equação maior vezes o coeficiente de equação menor. Não confundir. Nesse caso aqui não tem, né? As equações volumétricas de fibra para vocês confundirem. Então, aqui fica mais fácil.
Então, este é o Q11. Quem é o elemento Q12? Q12, olha só, é o coeficiente de população menor vezes o módulo da cidade na direção 1. Coeficiente de população menor vezes o módulo da cidade na direção 1, dividido por quem? Pelo mesmo denominador, 1 menos o coeficiente de população maior dividido vezes o coeficiente de população menor. Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. O Q22 é igual. Quem é o Q22? Olha lá. É o módulo de velocidade na direção 2 dividido pelo mesmo denominador. Módulo de velocidade na direção 2 dividido por 1 menos o coeficiente de população maior vezes o menor. Muito bem. E agora só nos falta o Q66. Quem é o Q66? É o próprio módulo de cisalhamento no plano 1,2. Ó, Q66 é igual ao módulo de cisalhamento no plano 1,2. Certo? Vou colocar ponto e vírgula aqui para a gente não precisar nem ver. E vou direto montar a matriz. Ó. Que matriz é essa que a gente está montando? É a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas sob estado plano de tensão. Qual a unidade da matriz? Gigapascal. Muito bem. Então, a matriz de rigidez é a matriz Q. Matriz Q é igual. Como eu vou declarar uma matriz, eu vou sempre abrir colchete. Eu abri colchete, vem o elemento Q11. Para separar uma coluna da outra é o espaço. O elemento Q12, espaço 0. Para separar uma linha da outra é ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aqui que seria o Q21 é o mesmo que Q12, né? Q12, Q22, espaço 0. Ponto e vírgula, 0, espaço 0, espaço e meia, meia. Fechei colchete, rodei e assim nós temos a matriz de rigidez de lâminas ortotrópicas, tá? Sobre a PT. Muito bem. Montada a matriz de rigidez, a gente vai partir então para achar a matriz de flexibilidade. Né? Então, vou copiar aqui, ó. Matriz de flexibilidade de lâminas ortotrópicas sobre EPT. Se eu olhar aqui a matriz de flexibilidade, ela tem essa cara aqui, ó, é a matriz S, né? 1 sobre modularidade, coeficiente de população menor sobre modularidade na direção 2. Então vejam que se a gente verificar como que é a distribuição dos elementos da matriz de flexibilidade, a unidade dele vai ser sempre 1 sobre gigapascal, ou gigapascal elevado a menos 1. Então, essa é a unidade da matriz de flexibilidade, gigapascal elevado a menos 1, ou a mesma coisa que 1 sobre gigapascal. Né? Eu posso simplesmente declarar cada um dos elementos, como nós fizemos para a rigidez, S11, S120, S12, S220, 00 e S66, mas eu também sei que a matriz de flexibilidade é a inversa da matriz de rigidez. Né? Se ela é inversa e eu já tenho a matriz de flexibilidade, não precisa eu declarar todos os elementos e calcular. Eu posso fazer simplesmente assim. Ó, matriz S é igual a inversa INV, abre parênteses, da matriz Q. Rodei, então, esta aqui é a matriz de flexibilidade de lâminas ortotrópicas sobre o estado plano de tensão. A unidade é gigapascal elevado a menos 1. Muito bem, já temos a matriz de rigidez e a matriz de flexibilidade. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor daí. Né? Para que a gente, então, encontre as matrizes Q barra e a matriz S barra,
que vai faltar para a gente? Olha lá. Deixa eu encontrar aqui a matriz Q barra. A matriz Q barra, então, eu preciso da inversa da matriz de rotação e da transposta da matriz de rotação. Então, o próximo passo é eu calcular os elementos dessa matriz de transformação T aqui, também chamada matriz de correção ou matriz de rotação. Por que eu preciso dessa matriz? Porque eu preciso fazer as correções trigonométricas das propriedades elásticas da lâmina que está no sistema de coordenada local, para que eu tenha a possibilidade de aplicar tensões que estão no sistema de coordenada global. Tensões que não coincidem com o sistema de coordenada local. Né? Então veja que aqui, olha, o sistema de coordenada local está aqui 1, 2, mas as minhas tensões estão nas direções x e y. X, y, certo? Então as tensões são globais. Eu preciso então converter essas propriedades que estão no sistema de coordenada local, bola sai na direção 1, na direção 2, no plano 2, o sistema de coordenada global, né? Por isso que eu uso, né, essa matriz de correção trigonométrica. Ou seja, eu preciso calcular esta matriz de rotação aqui, né, para o ângulo de 30 graus. Muito cuidado quando vocês forem tomar a matriz T, para que vocês não tomem, olha só, eu estou tomando aqui a matriz T, que está no slide 93, ó. Cuidado para vocês não tomarem a inversa dela. Está aqui no slide 94. Isso aqui é a inversa da matriz de rotação T. É muito parecida, mas não é a mesma. Tá? Então, cuidado. Então, vamos lá. Né? Vamos calcular, então, os elementos dessa matriz de rotação. Cálculo dos elementos da matriz de rotação ou de transformação T para, lembre que ela vai ser para um ângulo específico, no nosso caso, o ângulo de 30 graus, tá? No nosso caso, 30 graus. Muito bem, olha lá. Então a gente tem o elemento T11, T12, T16, 212, 226, 61, 62 e 66. T11 é o cosseno ao quadrado de θ. Θ é o ângulo que a gente tem. Então, θ é igual a 30, certo? Muito bem. O Octave com o MATLAB, toda vez que a gente lida com ângulos, você precisa sempre informar esse ângulo em radianos. Tá? No nosso caso, ao invés de mudar o ângulo para radiano, nós vamos converter a função trigonométrica para que ela entenda que nós vamos informar o ângulo em radiano. Né? Ao invés de usar o cosseno, a gente vai acrescentar um D aqui no final. É o D de degree, tá? Lá do inglês, para que ele entenda que nós estamos fornecendo esse ângulo em graus e não em radiano. Então vai ficar assim, ó. O elemento T11 é igual aqui. O que é T1? É o cosseno ao quadrado de θ. Então vai ficar assim, ó. Cosseno de, tá? θ elevado ao quadrado, certo? Se não tivesse D aqui, você tem que informar o θ em radiano. Tendo esse Dzinho, você pode entrar com o θ em graus. Muito bem, então T1 é isso aí. T12 é quem? Seno ao quadrado de θ. Né? No caso de seno é assim, ó, sin de θ ao quadrado. Muito bem. T16, quanto vale T16? É 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ. 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ. Muito bem, cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, 2 vezes o cosseno de θ, seno de θ. A primeira linha já foi. T21 é igual a seno ao quadrado de θ. Vou só copiar aqui. Seno ao quadrado de θ.
2 é igual cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Muito bem. E 2/6 é menos 2 cosseno de θ seno de θ. E 2/6 é igual a menos essa mesma coisa aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Menos 2 cosseno de θ seno de θ. Então, a segunda linha já foi. Vamos para a terceira linha. E 61 é igual menos cosseno de θ seno de θ. Menos, então Ctrl+V aqui, ó. Tirar esse cara aqui. Menos cosseno de θ vezes o seno de θ. Muito bem. E 62 é igual cosseno de θ vezes o seno de θ. Vou copiar esse cara aqui direto. Cosseno de θ vezes o seno de θ. E 66 é igual cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Então, vou colocar aqui cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Muito bem, deixa eu só dar uma conferida. Cosseno de θ, seno ao quadrado de θ, 2 cosseno de θ seno de θ, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, menos 2 cosseno de θ seno de θ, menos cosseno de θ vezes seno de θ, cosseno de θ vezes seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, menos o seno ao quadrado de θ. Bem, aparentemente está tudo ok, então nós já declaramos aqui todos os elementos. Vamos montar então a matriz de rotação T, T para o ângulo de... Lembre que a matriz de rotação ela é sempre para um ângulo específico, tá? Então, no nosso caso é 30 graus, mas vocês têm que sempre declarar o ângulo, porque pode ser que em exercícios futuros vocês tenham mais de uma matriz de rigidez para resolver uma única equação, tá? Aliás, mais de uma matriz de rotação. Muito bem, então, eu vou declarar assim, T underline 30, para que eu saiba que a matriz de rotação para o ângulo de 30 graus é igual, abre colchete, porque é uma matriz, né? T11, espaço, T12, espaço, T1, T, primeira linha. A segunda linha, T21, espaço, T22, espaço, T26. Muito bem. Vamos para a terceira linha, T61, espaço, T62, espaço, T66. Fechei colchete e rodei. Assim a gente tem... Ficou alguém aqui pelo caminho. Quem é esse cara aqui que eu não quero que mostre? Assim a gente tem a matriz de rotação T para o ângulo de 30 graus. Beleza? Então, se a gente olhar aqui, porque a gente precisa para a nossa matriz de rotação, aliás, para a nossa matriz Q barra, a gente só precisa inverter essa matriz e transpor a inversa dela para então conseguir Q barra. Tá? Eu vou parar aqui o vídeo para que ele não fique longo demais e a gente possa carregar com menos dificuldade lá no YouTube. E daqui a pouquinho eu volto para que a gente continue a resolução do exercício. Tá?